Diga comigo, há poder no sangue de Jesus. Mais uma vez. No sangue de Jesus. Deus está nesse lugar para curar e libertar, amém? Foi para os cativos que o Senhor veio. E todo cativeiro que há nas nossas vidas essa noite será quebrado pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém? Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Primeiro livrinho de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 9. 1 Samuel 1, a partir do 9. A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, diga comigo, um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, diga comigo, se moviam. Porém, não lhe ouvia nenhuma voz, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua filha, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Mais adiante no verso 20, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho que o chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Em algumas versões, por este filho orava eu. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Diga comigo, cumprir o seu voto. Amém? Deus é fiel. O tema da ministração de hoje, você vai falar para duas pessoas. Chama-se a oração muda. Agora fala para mais alguém. A oração muda. A oração muda. A oração tem o poder de mudar. A Bíblia está recheada de circunstâncias, de relatos, de histórias em que, pelo poder de Deus, através da oração, toda a história de um povo, toda a história de uma geração, ou a história de uma pessoa, foi totalmente mudada. Mas como toda mudança, nós sabemos que ela tem impacto na vida das outras pessoas. Mesmo nas circunstâncias em que Jesus mudou uma história, a vida de uma pessoa,
essa mudança trouxe impacto sobre a vida de várias outras pessoas. E a mudança que Ele quer operar hoje na minha e na sua vida trará impacto na vida de muitas outras pessoas. Você crê? Aleluias. Eu creio que o Senhor vai mudar algo na minha vida e na sua vida hoje. E Ele vai começar pela nossa oração, porque nós temos um aprendizado extremamente precioso com a história de Ana e Samuel. É uma história que nos ensina a fazer a oração que gera a mudança, que promove, que impulsiona, que movimenta o Espírito de Deus em favor da nossa causa, em favor do propósito do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Gente, se fala tanto em oração. Ajustei, mas ainda está. Fala-se tanto em oração. Tanto em oração. E a gente entende o quanto a gente precisa de orar. Não é verdade? A gente precisa orar. Quando a gente está numa situação de aflição, quando a gente está muito interessado em algo, tem um objetivo, tem um alvo, tem um projeto. Ai, vamos pedir oração por essa causa. Fulano está doente, vamos pedir oração pela saúde dela. Ai, eu preciso pedir oração, eu preciso de oração. Pastor, ora por mim, lá na célula. Lembrem de orar por mim, eu não vou poder ir hoje, mas orem por mim. Orem pela minha causa. Porque a gente entende que Deus responde à oração. Que Deus ouve as nossas orações. E por vezes a gente está num processo, está numa situação tão complicada, tão difícil, que a gente acha que a nossa oração já não é mais ouvida. Então a gente começa a clamar por uma oração, por uma intercessão maior por parte de outras pessoas, pela parte de terceiros. Mas o que Deus quer que a gente entenda hoje é que exatamente no meio da nossa pouca fé, da nossa fraqueza, da humilhação que porventura a gente esteja passando, Deus quer e Deus tem uma oração para ser respondida. Tem uma oração no nosso coração para que Ele receba e responda. E responda com poder. Diga para o seu irmão: Deus vai ouvir a sua oração. Amém. Deus vai ouvir a minha e a sua oração. Eu ouso a dizer que Ele já ouviu a minha e a sua oração. Mas a gente vai entender que a resposta para essa oração virá quando nós fizermos um alinhamento nessa oração hoje, assim como aconteceu com Ana. Percebam que Ana estava numa situação de humilhação. Ela era infértil. A mulher infértil, a mulher em si naquela época já era muito desprezada, muito pouco valorizada. E a mulher que não podia ter filhos, ela era considerada inútil para aquela sociedade. A principal função dela era procriar. Era permitir que as gerações pudessem continuar. E Eucana, seu esposo, tomou Penina por esposa para que ele pudesse dar continuidade à sua geração. Então, Penina era a sua segunda esposa e mãe de filhos dele, enquanto Ana, a esposa que ele verdadeiramente amava, tinha o anseio e o desejo de ser mãe. E era espezinhada por Penina, por conta de não conseguir tê-lo, de não conseguir gerar um filho. Quantas vezes você, de repente, pode estar numa situação em que você se sente humilhado, porque você não pode fazer tal coisa? Quantas vezes você se sente diminuído por ver alguém possuindo aquilo que é teu, por direito? Porque Ana não só se sentia triste e humilhada quando Penina zombava dela, como a própria Bíblia relata. Mas eu imagino o sofrimento que também lhe causara ver o seu esposo ter que tomar uma segunda esposa apenas pela condição de torná-lo pai. A Bíblia diz que ele a amava muito, que ele a agradava muito, que ele cuidava muito, ele cultivava uma boa relação com a sua esposa. Ele era um esposo exemplar. Então, certamente, se Ana tivesse dado a ele filhos, ele não precisaria tomar uma segunda esposa para dar seguimento à sua geração. E Ana foi muito humilhada. E muitos de nós, nas nossas circunstâncias, no universo, na área em que nós somos inférteis,
nós temos sido humilhados. E temos ido aos pés do Senhor chorar, como os coitadinhos, como as vítimas das humilhações que sofremos, mas não procuramos entender para que estamos vivendo tal humilhação. Ou muitas vezes não damos crédito à palavra de Deus, e Ana ensina também com isso. Quando a Bíblia diz em Mateus que os humilhados serão exaltados, Ana acredita em Deus, ela acredita nessa palavra. A sua fé permanece inabalada. Por crer que os humilhados serão exaltados, ela sofre a humilhação, orando para que Deus a conceda um filho. Conceda a oportunidade de ser mãe, de gerar um filho varão. Outro fator que normalmente nos impede de viver, de desfrutar daquilo que Deus tem para nós, é a ansiedade e a amargura. Diga comigo, ansiedade e amargura. Olha o que a própria Ana relata. No verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez então, nesse momento, o seu voto com o Senhor. Eu quero o versículo onde fala da ansiedade. Versículo 16, na minha versão diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Muitas vezes nós estamos como Ana, mas nos falta inclusive a capacidade de reconhecer que a gente está nessa condição. Ana prontamente e abertamente fala para o profeta da sua condição. Eu estou amargurada, eu estou aflita, eu estou desesperada, por isso eu tenho orado, por essa causa. Se pareceu que eu estou embriagada, não me tome por isso. Eu estou derramando a minha dor, a minha aflição, a minha humilhação, a minha amargura, e por causa da minha ansiedade. Pareceu algo que não era. A ansiedade, o considerado mal do século, tem muitas vezes tomado o lugar da fé nas nossas vidas. Facilmente a gente dá lugar, o lugar que seria da fé, de nós declararmos que aquilo vai se cumprir, que as promessas do Senhor estão mantidas e ninguém pode anulá-las ou impedi-las. Nós damos lugar à ansiedade. Nós vivemos ansiosos, preocupados, aflitos, porque Deus prometeu, mas como é que vai ser? Quando é? Já se passaram tantos anos, fulano já subiu, fulano já desceu, eu já estou em tal lugar, eu já passei por isso, eu já fiz tal coisa, mas agora como é que vai ser? Mas eu já tenho tantos anos, e eu ainda vou casar, eu ainda vou ter filho, como é que vai ser? Eu acho que não, esse negócio. A promessa está de pé. A ansiedade e a amargura não devem tomar o lugar da nossa fé, o lugar da nossa esperança e o lugar de confiança que nós temos que conservar no Senhor e nas promessas dEle para as nossas vidas. A nossa confiança precisa estar bem firmada no Senhor. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Nós precisamos depositar a nossa fé no lugar da nossa ansiedade. A ansiedade e a amargura não podem roubar a sua fé e a sua confiança. Declara isso para alguém que está perto de você. A ansiedade não pode roubar a sua fé. Diga essa frase para mais alguém. A ansiedade não pode roubar a sua fé. A ansiedade não pode roubar a sua fé. A distração não pode roubar a sua fé. O Senhor peça a informação lá no finalzinho, só para eu terminar de ministrar a mensagem. Amém? Eu não sei, não. Aleluias. Não se distraiam, amados. Não percam foco, porque hoje o Senhor quer te levar a uma atmosfera de oração, da qual você nunca viveu. Amém? Hoje o Senhor tem um nível de profundidade na oração que eu e você nunca alcançamos. O Senhor escolheu hoje
para, através da vida de Ana, fazer arder no meu e no seu coração uma palavra, um exemplo, um testemunho que vai mover em nós e que vai nos inclinar a orar pelos nossos projetos, pelos nossos interesses, pelas nossas vidas, pelas vidas das outras pessoas, de maneira como nós nunca oramos antes. De maneira como nós nunca oramos antes. E se você está feliz dessa possibilidade, desse presente, você pode glorificar ao Senhor no seu lugar. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que a palavra diz em Neemias. Nós não podemos deixar que a amargura e a ansiedade roubem de nós a alegria de desfrutar do presente, de estar vivo. A ansiedade, a preocupação, a amargura, o anseio por viver uma promessa de Deus na sua vida não pode se sobrepor ao ponto de você hoje não experimentar e não desfrutar da gratidão de estar vivo, de ter passado um dia com a sua família, de ter se alimentado, de estar respirando sem dificuldade nenhuma, sem a ajuda de nenhum equipamento, de nenhum aparelho. Essa ansiedade, essa amargura não pode roubar de você o presente de desfrutar da vida com Deus nos pequenos detalhes, porque Deus se revela a nós nos pequenos detalhes. E Ele está atento aos detalhes, inclusive na hora de atender e responder às nossas orações. A alegria do Senhor, ela é a nossa força quando nós entendemos que a alegria não é um estado de emoção, não é um estado emocional. Quando nós entendemos que a alegria é um estado espiritual. Quando nós decidimos estar alegre apesar da circunstância. Quando, apesar das circunstâncias, nós olhamos para os motivos que nós temos para sermos gratos, para celebrar, para estar alegre. Enquanto você caminha, enquanto você trilha a sua jornada rumo à sua promessa. Ana reconheceu que ela estava perdendo a alegria, que ela estava deixando a ansiedade, que ela estava deixando as emoções, os sentimentos, as humilhações, as afrontas, o deboche de Penina para com ela, o julgamento da sociedade para com ela amargar a sua vida. E muitos de nós temos andado amargurados. Muitos de nós temos vivido dia após dia amargurados. Sem a capacidade de olhar e de desfrutar do que Deus tem nos entregado, do que Deus tem nos permitido viver. Sem conseguir contemplar Deus. Mas em nome de Jesus nós vamos conseguir e alcançar isso hoje nas nossas vidas. Sabe por quê? Da ótica que as orações movem o poder de Deus e mudam qualquer coisa. Seja um monte, seja você de emprego, seja você de escola, seja de sala de aula, seja do que for. A oração move e ela muda. Ela muda a pessoa, ela muda situações de conflitos, ela muda guerra, ela muda relacionamento, ela muda de um estado de doente para sadio, ela muda de um estado de totalmente aprisionado espiritualmente para um estado de liberdade no espírito, para adorar, para aprender, para discernir, para compreender, para anunciar a palavra de Deus. É por meio da oração que a mudança acontece. Diga para mais alguém antes da gente ir para as características que essa oração precisa ter. A oração muda. A oração muda. Amém? Olha as características que a oração precisa ter para gerar mudança. Vamos comigo? A primeira delas, quebrantamento. Uau! Depois de um relato de alguém que está amargurado, de alguém que confessa estar vivendo ansioso, desesperado por um sonho, por um projeto, por viver uma promessa, há um estado de quebrantamento. Quebrantar-se é literalmente quebrar-se. É verdadeiramente, e no sentido literal da palavra, estar quebrado diante de Deus. É se despojar, é se encontrar e se apresentar diante do Senhor sem
reservas, do jeito que você está, com a dor que você está, com a ansiedade que você estiver, com a amargura que tiver aí dentro, com o orgulho que for, com o sentimento, com a emoção, com o pensamento a seu respeito, exatamente como está. É ser verdadeiro, é quebrar-se e derramar-se diante de Deus, numa entrega como a que Ana conseguiu fazer para que a gente aprendesse. O quebrantamento, o sofrimento de Ana, ele atingiu um limite que ela se quebrou diante de Deus, de tal maneira que ele ouviu o seu clamor, que ele ouviu a sua oração, que ela chegou a parecer estar embriagada, tamanho a intensidade do quebrantamento de Ana no momento em que fazia a sua oração ao Senhor. Eu preciso parecer que estou embriagado. Você precisa ser quem você é. Você precisa permitir que o Senhor veja que você não tem reserva com Ele. Você precisa entender que você tem que se abrir de maneira que Ele diz: nossa, meu filho realmente sabe que eu já sei o que Ele ia me dizer muito antes dele dizer. Mas Ele sabe que pode confiar o bastante para dizer. Quebrantamento. Nós precisamos estar quebrantados, é a primeira característica que a nossa oração precisa ter para que ela seja capaz de gerar mudança, para que ela seja capaz de mover o coração de Deus e o Espírito de Deus para promover a mudança que nós queremos que a nossa oração gere, que nós esperamos como fruto e resposta da nossa oração. O quebrantamento. Ana nos ensina a nos despojar. Ana nos ensina que através de uma oração simples, como a que ela fez: Senhor, eu quero um filho, varão. Uma oração tão singela, tão isenta de palavras rebuscadas, tão despreocupada de que o sacerdote Eli fosse ouvir, tão despretensiosa de que qualquer pessoa pudesse ouvir, julgar a sua oração, as suas palavras. Muitas vezes a gente acha: eu não sei orar. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador e Ele intercede por nós. Até com gemidos que não se exprimem, até com palavras, até com gemidos que não dá para que você compreenda, para que você pareça embriagado como Ana pareceu. Foi o que aconteceu. O Senhor encontrou nela, ela estava num nível de quebrantamento tão profundo que ela pareceu embriagada, que ela de fato não sabia orar como convinha, mas o Espírito Santo de Deus, diga comigo mais uma vez, Ele é sensível. O Espírito Santo de Deus, eu quero ouvi-los, igreja. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos ensina a orar. O Espírito Santo de Deus é quem intercede por nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos nos quebrantar como Ana fez. Nós precisamos ser simples nas nossas orações. Nós precisamos nos derramar sem a preocupação do que vão achar da maneira como nós oramos, como nós falamos. Porque nós não citamos tais referências, porque nós não falamos assim, não falamos assado. O Senhor quer o nosso coração quebrantado, quebrado, dizendo: eu dependo de Ti, eu preciso do Teu favor. É em Ti que estão todas as coisas das quais eu necessito. E não há outro lugar que eu possa encontrar. E eu nem sei como pedir, mas o Teu Espírito sabe fazer isso por mim. E sabe me ensinar a fazê-lo quando for necessário que eu o faça. Às vezes a gente deixa de orar porque a gente acha que não sabe orar. Mas eu não sei, vou pedir à pastora para orar aqui por mim, por tal coisa. Pastora, ora aqui por mim. Ei, o Espírito Santo ora por mim e por você. Você deve continuar pedindo oração sempre que você achar necessário, mas nunca o faça sem antes ter apresentado a Deus a sua oração. Nunca o faça sem antes ter entregado a Deus o teu coração. Sem antes ter se quebrantado. Sem antes ter sido sincero e se derramado. Olha que oração simples a de Ana.
Que oração simples, simples e singela. Verso 11, a parte B diz assim: atentes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, que ao momento ela já vai para o voto, darei-o todos os dias. Gente, olha a simplicidade dessa oração. Imagina uma mulher que reconheceu para o profeta que vivia amargurada, que vivia ansiosa, que vivia aflita por não conseguir ser mãe. Diante do Senhor, faz uma oração, ela diz: Senhor, eu quero que me dê um filho varão. Conseguem entender que o Espírito Santo a tomou e intercedeu por ela de maneira que os lábios dela se moviam, é o que a Bíblia diz. Não é isso? Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. O que o seu e o meu coração tem falado para o Senhor? Aleluias. O que o nosso coração tem falado ao Senhor? Ele quer nos ouvir. Ele quer nos achar no estado de quebrantamento, que o nosso coração se derrame diante dele, como Ana se derramou. Com simplicidade, com inteireza, com entrega. Amém? Quando nós dispomos a buscar o Senhor em oração, o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos são convertidos na oração que nós não tivemos a capacidade de fazer. Mas você vai ver que mais adiante que, além de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, ele desenvolve e desempenha uma outra função na oração, quando nós o convidamos e nós nos colocamos perante o Senhor quebrantados. Amém? É interessante que Ana, ela primeiro pede para ser mãe, para ter um filho. Depois, o que é um detalhe que não fica claro nesse trecho da palavra, é que é para atender um anseio também da família do povo de Deus. Quando eles acessaram a terra prometida, quando eles chegaram a Canaã, foi dado a cada família um pedaço de terra, uma porção, como a Bíblia relata. E essa porção de terra, ela era daquela família para sempre, desde que eles tivessem herdeiros. Então, Ana precisava de ter um filho. Perceba, ela queria ser mãe. Mas olha o detalhe, e olha como eu disse que Deus é Deus de detalhe no início. O detalhe dela é que eu não quero, ela pediu para ser mãe, Senhor, tira a esterilidade. Senhor, me faz mãe. Senhor, me dá um filho. Não, ela disse, Senhor, me dá um filho varão. Deus é Deus de detalhes. Precisava que fosse um filho varão. Precisava que fosse um menino, um homem do sexo masculino, para que a descendência de Eucana pudesse continuar herdando a terra que lhes fora dada. Então, no começo, você se quebranta, você faz a sua oração com a sua simplicidade, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, ao ponto de ele, como seu ajudador, direcionar e inclinar a sua oração a um propósito que não é apenas o seu. A sua oração, ela começa a ser alinhada ao propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito quando entregou a terra àquele povo, quando conduziu o povo até Canaã, depois de estando lá tantas outras etapas. E aí o Senhor entrega essa terra, essa porção. Mas se este filho não nascesse, que sendo com Penina ele não seria da descendência de Israel, precisava ser com Ana, que era da descendência de Israel, para que eles pudessem continuar usufruindo da herança que lhes fora dada. E eu e você não precisamos de ter herdeiros para continuar tendo acesso à nossa herança. A minha e a sua herança foi conquistada na cruz. A minha e a sua herança é uma eternidade com Jesus, é a salvação. Foi um preço de sangue que pagou, não foi um bocado de terra. Mas naquela época, para aquele povo, antes desse sacrifício, essa porção foi dada e essa herança era muito importante. Então, o desejo e o anseio de Ana de ser mãe
ele transcendia a necessidade pessoal dela, o desejo exclusivo dela. Ele ia além. Ele atendia o seu anseio pessoal de se tornar mãe, mas ele também atendia a necessidade da sua família de continuar tendo acesso a uma herança. E por fim, a oração com o coração quebrantado, conduzida como em Romanos fala, pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina a orar por nós não sabermos o fazer da maneira como convém. Ele alinha essa oração ao propósito de Deus, para que Ana pudesse viver a promessa de Deus na sua vida, para que Samuel, mais adiante, pudesse viver a promessa de Deus na sua vida, e o nome do Senhor fosse reconhecido e engrandecido. Porque tudo que nós pedimos a Deus, tudo que nós queremos para nós, se no fim não glorificar Jesus, não nos convém tê-lo. Nós precisamos que aquilo que nós desejamos, que aquilo pelo qual nós oramos, impacte a vida de outras pessoas. Mas, sobretudo, glorifique ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor, por quem nós podemos fazer todas as coisas e que sem Ele nada podemos fazer. A primeira característica e mais profunda da oração é o quebrantamento. A segunda delas é o propósito. Diga comigo, propósito. As nossas orações, elas precisam ter um propósito bem definido. Ana sabia exatamente pelo que ela orava. Não é só ser mãe, é na especificidade da coisa, ser mãe de um filho homem. Não é só me atender a minha descendência. Mas não é só me atender a minha descendência. É glorificar o nome de Jesus. É uma criança fora da curva, não é mais uma criança. É um profeta, é um escolhido de Deus, é um chamado do Senhor. É alguém com um propósito na terra, é alguém com um propósito na geração dele. Como foi o profeta Samuel. Pelo que você tem orado, o que você tem pedido ao Senhor? Qual o propósito? Ana não sabia, certamente, o que Deus pretendia fazer com Samuel, o que ele tinha para Samuel, onde ele o colocaria, quais funções ele desempenharia, onde ele chegaria. Mas ela sabia que Deus era com ela. Ela confiou desde o início, quando ela entendeu que toda a humilhação que ela passou seria convertida em exaltação. E o propósito de Deus na vida de Samuel e na vida de Ana foi alcançado, porque ela não foi egoísta na sua oração, porque ela não foi orgulhosa ao ponto de esconder como ela se sentia, e ela não teve receio em quebrantar-se diante do Senhor e permitir que o Espírito Santo a tomasse e intercedesse por ela, ainda que ela parecesse estar embriagada. Ao que você está disposto a parecer? Você está disposto a orar por um propósito, por um objetivo, por um alvo, ainda que as pessoas achem que você é muito insistente, que está sempre orando por aquilo? Você está disposto a orar por um alvo, por um propósito, ainda que as pessoas achem que você é bitolado, que você nunca muda, que você... Há anos que eu conheço fulano, toda a vida orando por esse marido, toda a vida orando por esse filho. Ai, não muda, já estou cansada. Você está disposto a orar ainda que digam, ela está louca, ela está embriagada, a criatura tomou um aqui, leva lá para o fundão, ajuda aqui para não atrapalhar, para não ter distração, as pessoas precisam receber. A palavra é Jesus se revelando a nós, é o centro. Tira que essa irmã está embriagada. Ainda que, você está disposto a orar, ainda que alguém vai olhar para você e vai te achar como? Pela sua oração, pela sua perseverança, pelo seu nível de quebrantamento, pela convicção que você tem no propósito e na promessa que Deus fez para a sua vida. Você tem desistido de orar só porque as pessoas estão olhando torto e dizendo, lá vem aquela que todo dia quer orar pela família. Já vem a doidinha, já vem a surtadinha, já chegou a pinel, já chegou a bitolada. Você está disposto a quê? Até que ponto? Você entendeu qual é o propósito? Você entendeu que a oração muda?
Recentemente eu li a história de George Miller, que eu acho interessante. Um senhor missionário, que ele dizia que ele orava para que Deus enviasse milhões de dólares para ele sustentar crianças no orfanato. E ele conseguiu cuidar ao longo da sua caminhada de mais de 10 mil vidas nesse orfanato. E ele não pedia ajuda a ninguém. Ele não saía pedindo recursos. Ele orava. Diga comigo, orava. Ele orava. E depois, quando ele já estava passado dos 60 anos, ele saiu para realizar o grande sonho dele, que era pregar em muitos países e viver efetivamente a sua vida de missionário. E aí ele saiu, percorreu vários países aos 87 anos. Ele ainda pregava para mais de 3 milhões de pessoas, muitas pregações, era um ritmo intenso, frenético para a idade dele. E ele sempre testemunhava que ele orava para que Deus enviasse milhões de dólares para que ele conseguisse cuidar daquelas crianças órfãs. E nunca faltou recursos. Essas crianças se tornaram pessoas que receberam uma das melhores educações. Ele revolucionou muitas histórias, influenciou muitas vidas. É uma história muito fantástica, muito poderosa, de alguém apaixonado por missão, por pregar a palavra de Deus. E quando eu hoje comecei, ontem, o Senhor falando comigo, oração muda. Eu falei, ei, era esse o título. A oração, ela muda. Parece que não está mudando, porque você já ora há 10, há 15, há 20 anos. Continue orando, porque a oração muda. Você precisa de alguma coisa, se o Senhor não te deu um direcionamento para pedir a alguém, para procurar alguém, ore para que Deus envie, porque a promessa dele é de que você não terá falta de nada se ele for o teu pastor. Ele diz que nada você terá falta. Nada. O que você precisa hoje, ore para que ele envie, porque ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. São recursos, ele vai enviar. Ele também é o Jeová Rafá, ele é o Deus que sara, o Deus que cura. Você tem orado por esta enfermidade há anos e você acha que ele não tem poder para curar? Ele tem, mas ele precisa que você faça a oração que muda. Diga comigo, a oração que muda. É a oração que tem quebrantamento e que tem propósito. E que o propósito não é a sua satisfação pessoal. Não é eu fiz. Eu sou a mulher que ora. Eu sou a mulher da oração. A oração são palavras. O que muda é a fé e em quem ela está depositada. O autor e consumador da nossa fé. O que faz a diferença é em nome de quem você está orando. É em quem você está depositando a sua confiança. É isso que muda. E é dele a glória, e é para ele a glória. Não pode ser para você. Se o propósito não for glorificá-lo e engrandecê-lo, essa oração vai continuar sendo uma repetição. E ela não vai gerar mudança. Mas entendendo isso hoje, nós temos a oportunidade de alinhar as nossas orações com o propósito de Deus. Como Ana conseguiu esse alinhamento por meio do auxílio e da intervenção do Espírito Santo de Deus na sua oração. E foi além da sua satisfação e objetivo pessoal de ser mãe e de tirar o estigma de ser infértil. Qual é o estigma que está sobre você hoje? Do que te olham hoje? Do que te acusam? Do que te chamam? Ou como você se olha hoje? Qual o estigma que talvez você mesmo tenha colocado sobre você? Deus te trouxe aqui hoje para tirar esse estigma, para dizer que você vai fazer a oração que muda e depositar nele a sua fé e a sua esperança e alinhar o seu propósito com o propósito de Deus. Amém? Quando nós oramos alinhado com o propósito do Senhor para nós, nós acessamos tudo. Diga comigo, tudo. Porque tudo já está pronto para nós. A Bíblia diz que tudo já está preparado, tudo do que nós necessitamos, anseiamos, e até em Salmos diz, desejamos, porque Deus é tão generoso que Ele satisfaz os nossos desejos. A Bíblia diz em Salmos 37. Se as suas orações são tão alinhadas com o propósito, se as suas orações têm o objetivo de louvar e engrandecer o nome do Senhor, com o que Ele lhe concede, com o que Ele faz em você, ou através de você na vida das pessoas, Ele olha para você e diz, eu estou me agradando dessa filhinha.
Ela vai chegar ali hoje, vai ter aquele mousse que ela adora. E aí você chega lá e o Senhor lhe afaga com pequenas coisas. Porque o Senhor é um Deus de Quem está aqui comigo? Deus é um Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Vou mandar um filho para essa mulher aí. Ela podia engravidar de uma menina. Mas o Senhor se atentou para o detalhe de que era um filho varão. Depois o Senhor entendeu que na sua oração tinha uma especificidade. Ela não precisa só ser mãe, ela está preocupada com toda a família dela, com toda a descendência dela e de Elcana. O que vai ser de todo esse povo sem terra, sem lugar para viver? Ela está atenta à necessidade da família dela. Você tem se atentado à necessidade de mais alguém? Além de só olhado para o seu próprio umbigo, de só orado por coisas que você quer, por projetos que você tem. Deus quer que a gente entenda e alinhe hoje as nossas orações e as nossas motivações. A gente precisa começar a se preocupar com a dor do outro. Orar mais, dispensar mais tempo, mais energia, dobrar mais joelho, fazer mais jejum, pela necessidade e pelo anseio do outro. Pode ser alguém da sua casa, pode ser a sua família, pode ser toda a sua descendência, pode ser um irmão da tua igreja, pode ser pela vida do teu líder, mas pela vida de quem você tem dispensado e orado. Às vezes a gente se envolve tanto com os nossos interesses, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa casa, o nosso emprego, a nossa faculdade, o nosso negócio, o nosso isso, o nosso aquilo. E a gente se esquece que o nosso principal papel é orar pelo outro, é amar o outro. E qual é a maior forma de amar? Orar. Alguém que você não ora por ele, não se engane, você não o ama de verdade. Alguém por quem você ama de verdade, você o apresenta a Deus em oração e as suas necessidades. Observa como anda o seu amor pelas pessoas que você diz amar. Você tem orado por elas? A próxima característica da oração, depois do quebrantamento, depois do propósito, é muito significante. Eu diria determinante. Ela é a etapa da oração que vai determinar se aquela oração vai ou não vai ser respondida. Se o que você pediu vai ou não vai acontecer, ser entregue. Diga para o seu irmão, é a fé. 2 letrinhas. A fé. Fala mais uma vez porque é curtinho. Não vai cansar, não. É a fé. É isso mesmo. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é orar por algo e viver, diga comigo, viver como se aquilo já tivesse se concretizado. Fé é isso. É o que está aqui resumidamente em Hebreus 11:1. Fé, orou por algo? Se você acredita que Deus pode fazer e que Ele vai fazer, se você tem fé no Deus ao qual você orou e confiou aquele propósito e alinhou a sua oração, é viver como se Ele já o tivesse atendido, como se Ele já o tivesse feito, como se você já estivesse na situação a qual você orou. Ana foi de uma entrega admirável na sua oração. É lindo quando ela diz, venho derramando a minha alma perante o Senhor. No verso 15, a parte B. Venho derramando a minha alma perante o Senhor. Quantas vezes o Senhor anseia que a gente simplesmente derrame a nossa alma, a nossa confiança. E descanse nele, no tempo dele. Que a gente não diga para ele como ele tem que fazer, quantos anos ele tem ou quantos meses. Há pouco tempo eu vi uma pessoa dizer, eu não venho mais para a igreja porque já passaram-se 2 meses e o meu marido ainda não está assim. Eu, uau, então você foi no lugar errado, não era na igreja. Não é dessa forma. Não é a gente quem determina o tempo, nem quais características vão ser mudadas. 60 dias cravados. Já passaram 60 dias. Realmente, não vá.
Lá você não tem como determinar o tempo e nem exatamente em qual pecinho o Senhor vai mexer primeiro. Ele vai trabalhar na vida de cada um conforme a sua multiforma e sabedoria. Porque cada um de nós tem um propósito para viver. E isso está relacionado a tudo o que nós vamos passar na nossa caminhada. Ana acreditou que o Senhor faria. E quando o profeta disse a ela, no verso 17, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vai-te em paz e conceda a petição que lhe fizeste. E ela responde, ache a tua serva mercê diante de ti, totalmente disponível diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Percebam que é neste trecho onde a fé de Ana, depois de toda a sua trajetória, da sua oração, do seu quebrantamento, do alinhamento do propósito, ela entendeu, ela acreditou, como lá atrás, no início da ministração, ela acreditou que a humilhação seria convertida em exaltação. Ela aqui nos dá um exemplo de fé. De fé. O seu semblante já não era mais triste. Às vezes nós oramos por algo, eu tomo posse, eu recebo. O pastor está aqui profetizando, ministrando. Amém, Jesus, eu recebo, vai ser a melhor semana da minha vida. Aí já saio daqui assim, ai, vamos embora que amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, ai, que cansaço. Ai, peraí, tu tomou posse nesse instante ou tu não tomou, irmã? Cadê a tua fé? É fé. Você já começa a olhar de uma perspectiva diferente. O seu semblante já não é mais triste. Se você se sentia cansado, você já tomou fé de que não vai ser mais uma semana cansativa. Você vai ter disposição, você vai ter vigor, o Senhor vai te renovar como a águia. E você vai voar por cima da situação. Você vai ter energia, você vai ter disposição, você vai ter renovo, você vai ter alegria no espírito. Você vai ter sabedoria para administrar suas atividades, você vai saber descansar, você vai conseguir organizar tudo. Fé é mudança de postura. Fala para o seu irmão, muda a tua postura. Muda a tua postura. Tem gente que Deus já respondeu a oração, declarou que já tomou posse da resposta, que o Senhor ouviu, que o Senhor respondeu, que o Senhor vai fazer, mas você não está se comportando como alguém que tem fé. O seu semblante continua triste. O Senhor espera que a gente tenha fé, e fé é olhar para a situação que você orou, crendo que ela já foi respondida. O semblante de Ana já não era mais triste. Ela acreditou verdadeiramente que ela geraria um filho varão como ela pediu a Deus. O profeta encheu o seu coração de esperança quando disse, vai, que a oração que você fez, que a sua petição seja respondida. E ela disse, Senhor, eu vou à sua disposição, estou à mercê diante de ti. Eu estou entregue. Eu estou aqui para o Senhor, faça como o Senhor quiser fazer. Eu não sei como vai ser, mas a sua serva está aqui diante de ti. Se coloca diante do Senhor essa noite, nas suas causas, nas suas orações. Mas, sobretudo, com a fé que Ele espera achar em nós. Sabe, com o semblante já alegre, com o semblante de vitorioso, porque é o que nós somos. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Você não apenas venceu, não apenas nasceu para vencer, não apenas está aqui para receber ferramentas, para ser nutrido no seu espírito, para ser fortalecido, para aprender, para ser ensinado e ministrado pelo Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor. Você nasceu para mais que isso. É mais que vencedor. Você não está aqui sentado e diga, você não é só uma vencedora. Você não é só um vencedor. Diz isso para alguém. Você não é só uma vencedora não, Tânia. Tu não é só uma vencedora não, Gracinha. Tu é mais que vencedora. Ei, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora, por favor, se comporte como tal. Muda esse semblante. O semblante de Ana era um semblante de vitoriosa, era um semblante de alguém que tinha fé, de alguém que acreditava que Deus já tinha feito. E é assim que o Senhor espera que nós venhamos nos comportar. Se você tem fé, age como alguém que tem fé.
Não só declara sobre a situação, não só declara que tomou posse daquilo, mas viva como se aquilo já existisse. Viva como se aquilo já tivesse sido concretizado. Amém? Aleluias. Tem um vídeo que tem circulado bastante nas redes sociais de um testemunho de um pregador que ele foi a um lugar ministrar, e aí tinha uma obreira, uma missionária lá na igreja, que ele foi recepcioná-las na casa dele, e ele, vamos, não sei o que, ela, deixa eu só chamar meu esposo, pegar a Bíblia do meu esposo, mais ou menos assim, não sei se vocês já viram, e aí ela pega a Bíblia e vai, mas cadê seu esposo, irmã? Não, ele já está lá em casa, vamos, aí ele ficou sem entender aquela situação, e aí quando chega em casa, está lá um cara todo alegrão, todo bambão, tinha vindo assim bem alcoolizado. E aí ele cumprimenta e ele fica sem entender quem era aquela pessoa. Está aqui o meu esposo, pastor, missionário, homem de Deus. Não sei se vocês já viram, mas tem circulado muito. Eu recebi ele algumas vezes nos últimos dias. E aí ele fica maravilhado com a postura dela. Ela fala, não, é esse aqui que é o meu esposo, a Bíblia dele. Todos os dias, quando eu vou para o culto, eu deixo a roupa dele passada em cima da cama e digo, amor, eu já estou indo. Estou te esperando lá. Porque um dia eu recebi uma profecia e Deus falou comigo nas minhas orações que ele iria servir ao Senhor, que ele é um profeta, que ele é um homem de Deus. Ela já vivia como se aquilo tivesse se tornado real. É um outro exemplo de fé, assim como o de Ana, quando mudou o seu semblante ao sair dali, daquela situação onde ela entrou amargurada, aflita, desesperada, ansiosa, e já saiu com um semblante alegre, um semblante de quem confiava em quem fez a promessa, um semblante de quem já estava vivendo a própria promessa antes mesmo de vivê-la. Quando eu vi esse testemunho, eu fiquei muito impactada. Eu vi outra vez, depois foi meu esposo, olha esse vídeo que interessante, me mostrou. Falei, eu vi esse vídeo já umas 2 vezes essa semana. O Senhor espera que a gente tome o lugar, a postura de alguém que verdadeiramente tem fé. Porque a gente tem declarado muito uma fé, mas tem praticado muito pouco. E fé é ação. Diga para o seu irmão, fé é ação. Fé é ação. Fé é movimento. Fé é orar e se comportar como se a sua oração já tivesse sido respondida. É mudar o semblante, é mudar a postura. Amém? Glórias ao Senhor. Por fim, amados, gratidão. No capítulo 2, nós contemplamos, Ana, ela não conseguia só dizer obrigado, ela não conseguia só fazer uma oração. O capítulo 2, ele é um cântico. Tem Bíblias que têm esse título. Capítulo 2, o cântico de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje alguns por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, aleluia, e as que tinham muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou-se sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei. Ele exalta o poder do seu ungido. Os 10 primeiros versículos é um cântico poderoso que você pode declarar todos os dias na sua vida. Se regozija no Senhor. Se lembre que Ele é o Deus que dá vida e é o Deus que tira a vida.
Ele é o Deus que coloca no lugar e que tira do lugar, mas é por meio da oração. Ele faz todas essas coisas que o cântico de Ana citou e muitas mais. Mas nós precisamos entender que é a nossa oração que vai mover esse Deus poderoso em nosso favor. E a gratidão, o reconhecimento de quem o fez, de quem é exaltado, de quem é glorificado no céu, de quem é glorificado na terra, de quem detém a força, de quem detém o poder e quem é o dono da honra e da glória, é muito importante. É na gratidão que nós o fazemos, que nós reconhecemos e damos ao Senhor o que é do Senhor. Aleluias. Vamos, em nome de Jesus, aprender a ter um coração grato. A ser grato por aquelas orações que a gente considera pequenininhas, corriqueiras. Quando você vai para o trabalho, você consegue voltar vivo, inteiro e saudável para o seu lar, mesmo que não tenha sido um dia tão fácil. Quando você se senta à mesa com a sua família e você tem o que comer. Quando você tem sede e pode tomar um copo d'água. Quantas coisas tão pequenas, tão cheias de detalhes o Senhor quer que a gente desfrute, que a gente usufrua, enquanto trilha a nossa jornada rumo ao propósito. E chegando lá, a gente precisa entender a importância da gratidão e conseguir cantar, ainda derramando o coração como Ana cantou nesse cântico, nesses 10 versos. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Agora nós vamos conseguir alinhar a nossa oração. Nós vamos fazer uma oração, como a que nós aprendemos. Nós vamos conseguir. Nós recebemos, eu recebi a minha porção e eu creio que vocês também receberam a de vocês. O Senhor, Ele quer mudar o curso das nossas orações. E Ele quer alinhá-los ao propósito. A partir de hoje, as nossas orações, elas serão intencionais. A gente vai pensar se ela está alinhada com o propósito, se ela está voltada só para nós mesmos, só para o nosso interesse. A gente vai pensar se mais alguém pode se beneficiar com a nossa oração, se mais alguém pode ser impactado com o resultado dela. Ei, Ana ficou muito grata, mas Ana não tinha noção da exaltação que Deus tinha para a vida dela. Deus pegou Samuel e fez dele um grande profeta, o maior do seu tempo. Deus o fez profeta e juiz. Deus o escolheu para ungir um rei. Ele foi o profeta na geração dele, no tempo dele, escolhido por Deus para ungir um rei. Aleluias. Israel inteira ficou conhecido o nome de Samuel e de sua mãe Ana, pela qual orou para que pudesse tê-lo. A exaltação de Ana, o legado de Ana não ficou apenas no fato dela ter parido um menino e ainda depois Deus ter lhe acrescentado outros filhos. O legado de Ana ficou marcado em toda uma geração, através do legado de Samuel e da sua oração. E o Senhor quer marcar gerações, através da oração que você vai trazer para Ele essa noite. O Senhor quer exaltar você, quer exaltar a sua descendência. Você que hoje se sente humilhado, o Senhor tem exaltação, porque Ana viveu, amargou o pão da humilhação. Mas ela soube se voltar para o lugar certo, no momento certo, e se derramar para o Senhor. Aleluias. Você pode se colocar de joelhos, você pode ficar de pé, você pode ficar à vontade, porque nós temos liberdade no Espírito. E Ele está aqui, Ele é sensível, Ele quer te ajudar agora. A palavra diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas esse Espírito que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis está aqui agora. E quer nos ajudar agora. É agora. Deus diz que é agora que Ele vai te ajudar. Deus diz que é agora que Ele vai fazer brotar do seu coração a oração que há muito não saía, porque você estava preocupado com quem ia ouvir do lado as palavras que você ia proferir.
Porque você estava pensando que elas não são tão lindas, tão poéticas como nos Salmos, como no Cântico de Ana. Mas Ele quer a simplicidade que está aí no seu e no meu coração. Amém, igreja? Aleluias. Oh, Espírito de Deus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós clamamos, como Ana naquele momento, Senhor, clamava a Ti, Deus, por um favor, por uma resposta, Pai, por um filho varão. Senhor, há tantas petições nessa noite que poderiam e que estão sendo apresentadas a Ti, Pai. Pai, que o Senhor venha tomar os nossos corações, que o Senhor venha tomar cada vida presente aqui hoje, Deus. Que a gente venha reconhecer a grandiosidade que é estar aqui. Que nós possamos desfrutar do presente de estar aqui, de ouvir e receber a Tua palavra, de aprender, Senhor, através desse exemplo, desse testemunho. Oh, Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais do Teu Espírito, porque nós precisamos dEle para nos ajudar a orar. Nós precisamos dEle para evitar que as nossas orações sejam tão centradas em nós, nas nossas necessidades, nos nossos desejos. Oh, Senhor, nos ajuda a sermos mais altruístas, a pensarmos mais no outro. Nos ajuda agora a levar ao Senhor, a apresentar diante de Ti uma oração por alguém. Ore por alguém nessa hora, o Espírito está direcionando. É para você orar por alguém agora, não é para você orar por você. Não é para orar por nada seu. É para clamar agora por essa mulher que quer ser mãe, por essa amiga que você conhece, por esse amigo que deseja tanto ser pai, por essa pessoa que tem esse sonho tão lindo de ser um missionário, por essa pessoa que deseja tanto fazer tal curso, tal formação. Não sei qual o sonho, o seu amigo, a pessoa que o Espírito Santo vai trazer à sua mente agora, ao seu coração. Mas você sabe, o Espírito Santo pede para que você agora, juntamente com Ele, interceda por alguém. Ore por alguém que precisa da intervenção, como nós ouvimos aqui no domingo passado, de Deus. Ore por alguém que precisa da intervenção do Senhor para que ela alinhe a oração dela, para que ela alinhe as atitudes dela, para que a fé dela seja renovada, para que ela creia que Deus está vivo e tem poder para cumprir as suas promessas, que o seu propósito está mantido na vida dela. Oh, Espírito de Deus, ajuda-nos nessa hora a levar a Ti essa oração, Senhor. Toma essas vidas que cada um aqui está apresentando diante do Senhor. Oh, Deus, esses projetos, Pai, alinha, Senhor, com os Teus. Alinha esses corações, atrai, Deus, aqueles que não Te conhecem para Ti. Alcança com salvação, com restauração, Senhor. Muda, Senhor, através desta oração. Muda, Senhor, porque Tu és o Deus que pode mudar, como nesse cântico, Senhor. Tu é o Deus que pode dar vida onde há morte. Tu é o Deus que pode multiplicar filhos onde há esterilidade. Tu é o Deus que pode fazer arder em chamas onde hoje só há frieza e dureza de coração. Tu és o Deus que abate, Senhor, mas também é o Deus que exalta, Pai. Oh, Espírito de Deus, toma as nossas vidas, Senhor, essa noite. Toma esse tempo, toma o nosso coração, Senhor. Toma as nossas orações, as nossas petições. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Nós somos necessitados da Tua ajuda. E nós queremos agora interceder por pessoas que como nós também necessitam de Ti, também necessitam do Teu toque de uma maneira diferente hoje. Necessitam da Tua visitação. Necessitam aprender a levar a Ti uma oração. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem sobre nós. Vem sobre essas pessoas. Vem sobre a Tua igreja, Pai. Toma-nos, Senhor, por Tuas mãos. Nos ensina a orar a Ti como nos ensinou, como nos ministrou hoje através da Tua palavra, com quebrantamento, com um propósito, com fé, com uma postura de quem verdadeiramente acredita que o Senhor irá fazer, com um semblante alegre, com a alegria que vem do Senhor, não das nossas emoções, não oriunda das circunstâncias, não oriunda de um estado, de um tratamento que a gente receba, mas que vem do Senhor, que brota do nosso coração a decisão de alegrar-se, enquanto espera no Senhor.
Oh Deus, orar com um coração grato pelo que o Senhor já fez. Mas sobretudo, Pai, aplicando a fé com gratidão por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço nessa noite, Pai, por tudo quanto o Senhor fez por nós. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por tudo quanto o Senhor irá fazer. Por todos os propósitos, por todas as promessas que estão mantidas. Oh Pai, obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.